Oi, pessoal! Primeiro vídeo do ano e hoje estou aqui com a doutora Ana Lúcia, psiquiatra e psico-oncologista, para falarmos sobre a depressão e ansiedade durante o tratamento oncológico. Roda a vinheta, produção! Doutora Ana, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abralho. E para começar, a doutora responde para a gente quais são os sintomas da ansiedade e da depressão. E podem ser frequentes? É um prazer, primeiro, estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que eu acho que é extremamente importante, que sirva para desmistificar muito do que é falado em relação à psiquiatria, à saúde mental. Começando pela sua pergunta, é importante que a gente entenda que sentir tristeza, sentir ansiedade, são reações normais que todo mundo vai sentir. O que é diferente do que a gente considera depressão e ansiedade. Então, falando um pouquinho sobre a depressão é mais do que a tristeza. O paciente que tem depressão, ele sente uma tristeza na maior parte do tempo, durante no mínimo 2 semanas. Além disso, ele tem uma sensação de que as coisas não dão mais prazer como davam antes. Além disso, existem alguns sintomas físicos, né, como falta de concentração, alteração do apetite, alteração do sono, pensamentos negativos, pensamentos de culpa, e pode chegar, inclusive, a ter pensamentos relacionados a um desejo de morrer ou até mesmo pensamentos relacionados a suicídio. Em relação à ansiedade, a gente precisa entender que a ansiedade é uma reação de defesa do nosso corpo frente a situações de estresse ou de perigo. Existem alguns componentes, então existe a sensação de medo, de insegurança frequente. O estresse é deste tamanho e a reação que a pessoa tem e que ela não consegue controlar é desproporcional ao estresse que ela está sentindo. Isso pode se manifestar através de pensamentos em que ela acha que ela não vai conseguir, ou ela tem pensamentos catastróficos, ela sofre por antecedência, já imagina o pior cenário do que pode acontecer e não consegue relaxar em relação aos pensamentos, assim como pode ter também sintomas físicos, como o coração dispara, dor de barriga, tremores, falta de ar. Então, é esse conjunto de sintomas que a gente considera aí ansiedade e depressão. Dentro do tratamento oncológico, às vezes a gente deixa de considerar alguns desses sintomas. Então, por exemplo, quando eu falei da falta de concentração, às vezes um paciente que fez uma quimioterapia, ele vai ter falta de concentração. Então, a gente pode não levar em conta esses sintomas quando a gente avalia na psiquiatria um paciente oncológico. E é comum que pacientes em tratamento oncológicos enfrentem ansiedade ou depressão? E por que isso acontece? Então, Isabeli, é bastante frequente, inclusive, né, pacientes, por exemplo, com linfoma, mieloma múltiplo, a prevalência em geral é em cerca de 20% desses pacientes só com sintomas aí de depressão. A gente precisa entender que tanto a ansiedade quanto a depressão não são causadas por uma única causa. Nós somos extremamente complexos. Nós temos a parte física, nós temos a parte psicológica, nós temos a influência das situações que a gente passa do meio ambiente e a gente tem também questões espirituais. Então, pensar que é só causado por motivos biológicos ou só causada por fatores psicológicos ou sociais, a gente está sendo muito simplista em relação a isso. Dentro da jornada aí do paciente oncológico, ele vai passar por vários estressores. E é importante também enfatizar que isso pode acontecer durante o tratamento oncológico, mas ao fim do tratamento oncológico também é um período de imensa vulnerabilidade, que mesmo depois que termina, ainda é um período de muita vulnerabilidade em relação aos sintomas depressivos e ansiosos, tá? Está gostando desse conteúdo? Se inscreva no canal da Abralho e confira todos os vídeos. Tem muita coisa sobre o mundo do câncer e doenças do sangue. Quais são os sinais de alerta que amigos e familiares devem observar para poder identificar que o paciente precisa de uma ajuda especializada? Em primeiro lugar, a gente pensar
questão de isolamento, ou quando surgem aí falas do paciente relacionadas a não estar mais vendo sentido na vida. A desesperança é um ponto de alerta, quando a pessoa não consegue mais sentir esperança em nada, ou quando tem pensamentos de culpa, muitos pensamentos negativos, evitando situações que ela gostava antes, dizendo que ela não sente mais prazer em fazer aquilo. Desesperança são aí sinais de alerta. A busca por suporte psicológico ou psiquiátrico durante o tratamento é suficiente ou existem outras maneiras de também ajudar? A gente considera que quadros depressivos leves ou ansiosos leves, o acompanhamento psicológico, atividade física, uma boa rotina, na medida do possível, que a gente sabe que às vezes o sono fica bagunçado, o apetite às vezes é difícil, a fadiga, mas na medida do possível, a manutenção de uma rotina saudável, práticas integrativas são extremamente eficientes para o controle da depressão e da ansiedade leve. Quando os sintomas são de moderados a graves, daí sim a gente recomenda o uso de medicamentos, que existe muito preconceito em relação ao uso de medicamentos, mas muitas vezes eles vão auxiliar para que o paciente possa aderir às outras medidas que vão estar auxiliando ele para que ele fique bem. Como as equipes médicas podem colaborar para reduzir o impacto da ansiedade e da depressão no tratamento oncológico? Então, em primeiro lugar, é muito importante que as equipes médicas estejam atentas para identificar a presença desses sintomas nos pacientes e valorizar esses sintomas, porque muitas vezes a depressão é normal e mesmo dentro dos profissionais de saúde mental e de saúde em geral, ainda também tem muito preconceito em relação à depressão e ansiedade. Eu já ouvi de diversos pacientes. É importante que as equipes estejam atentas, identifiquem e encaminhem para uma avaliação da equipe de saúde mental e que os serviços tenham equipes de saúde mental que funcionem de forma adequada, integrada à equipe de cuidados oncológicos. Doutora, e para finalizar, o que você diria para o paciente que está sentindo que a sua saúde mental está comprometendo a sua luta contra o câncer? Em primeiro lugar, a gente precisa vencer alguns preconceitos que existem em relação à saúde mental. Tem pacientes que falam, eu não gosto de psicólogo, ou Deus me livre, eu não tô louca para ir num psiquiatra. Então, a questão de eu vou dar conta e eu preciso dar conta, todo mundo precisa de ajuda em algum momento, e às vezes, não necessariamente você vai num profissional e necessariamente ele vai te indicar um remédio ou não, mas ele pode te ouvir e te indicar os melhores caminhos para isso. Tratamento com medicamentos podem ser realizados durante o tratamento oncológico, só precisa que seja um profissional habilitado para isso. Segundo, que procure também profissionais com especialização em psico-oncologia. E acho que o importante é a gente estar bem e pedir ajuda, assim a gente consegue superar. E só reforçando que o tratamento envolve a depressão, envolve a ansiedade, mas também envolve uma série de outros fatores que são muito pouco discutidos no Brasil. Por exemplo, o medo da recidiva. Por quê? Algum medo é normal, todo mundo vai ter, mas algumas vezes esse medo acaba fazendo com que a pessoa não viva, que ela não consiga realizar outras atividades na vida dela por medo da recidiva da doença. O déficit cognitivo que existe pós-quimioterapia ou pós-transplante, o TMO, são inúmeras as funções aí que a saúde mental pode ter dentro do tratamento oncológico, e espero que cada vez mais a gente possa amplificar essa mensagem para as pessoas. E aí, gostou desse vídeo? Curta, comenta e compartilha. Semana que vem tem mais. Beijinhos!